Teleaula Natal. Olá, gente, tudo bom? O meu nome é Tobias, eu sou professor da Secretaria Municipal de Educação e a gente vai falar um pouco hoje sobre elementos químicos. Eu estou usando uma calça jeans, uma blusa cinza, eu tenho cabelo preto curto, a minha estatura é mediana para alta, eu tenho a pele branca para parda e o meu sinal em libras é a letra T, acompanhando aqui o sorriso do rosto. Gente, nós vamos falar um pouco hoje sobre o átomo. O átomo ele é a menor partícula da matéria. Então, os gregos eles ficaram pensando, né, do que é feita as coisas, né, tudo que a gente é palpável, tudo que a gente usa no dia a dia, a madeira, o ferro, o alumínio, tudo isso do que é feito. E aí eles começaram a pensar, se eu pegar o material e for dividindo ele, até eu não poder dividir mais, vai chegar um momento que ele vai ser indivisível. Então essa vai ser a menor parte da matéria. E isso ficou conhecido como átomo. Aí a gente tem uma figura de várias bonecas russas idênticas, só que elas da imagem são idênticas, só que ela diminui de tamanho. E essa bonequinha é chamada de matrioska, uma cabe dentro da outra, tá? Então tá querendo fazer referência a essa característica, né, essa ideia de pegar a matéria e ir dividindo infinitamente até chegar na menor parte possível que não pudesse ser dividida mais. Ao lado a gente tem uma imagem animada que é o átomo. Então você pode ver que você tem 3 círculos na parte central e existem elétrons girando em volta, que são as partículas que formam um átomo. Então, a gente tem lá um desenho, são várias elipses, né, ao redor do átomo, e essas elipses elas formam a eletrosfera, que é onde o elétron fica circulando. Então, o elétron é uma partícula subatômica que tem carga negativa. No centro do átomo, a gente tem o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Os prótons eles são partículas subatômicas que têm carga elétrica positiva. Então, a gente tem a região central do núcleo, né, com círculos positivos e alguns círculos em preto representando os nêutrons. Tá? Gente, agora no próximo slide, a gente vai ver uma tabela periódica resumida. Aqui a gente vai analisar o estado físico dos elementos. Você tem um recorte da tabela periódica, então a gente tem as 2 primeiras colunas e depois a gente tem a coluna 13 até 18. Você pode ver que tem uma legenda acima da tabela, onde eu tenho as cores preta para sólido, azul para líquido e cinza para gás. Então, dentro da tabela, você tem as letras representando o símbolo dos elementos químicos. Então, eu tenho H para hidrogênio, Li para lítio. E, dependendo da cor das letras, se for preto, quer dizer que o elemento químico ele é sólido na temperatura ambiente. Ele está no estado sólido. Se o símbolo do elemento químico estiver na cor azul, quer dizer que na temperatura ambiente ele vai estar no estado líquido. E se ele tiver o símbolo lá, as letras escritas na cor cinza, quer dizer que na temperatura ambiente ele vai estar no estado gasoso. É bom lembrar também que a temperatura média do nosso planeta é de 15 graus Celsius, tá? Apesar de que anda aumentando, por causa do aquecimento global. Agora a gente vai falar um pouco do símbolo dos elementos químicos, tá? Eu tenho lá AU para ouro, AG para prata, U para urânio. Aí você me pergunta, mas por que AU é ouro, tá? A gente vai entender por que depois, tá? Depende da língua materna de que foi tirado. Então, por exemplo, aurum, isso aí é o nome do ouro. Então é por isso que ficou AU. Aí o que acontece? Eu coloquei aí, a gente precisa lembrar que o símbolo do elemento químico ele é formado sempre por 2 letras, uma maiúscula e outra minúscula, no caso se for formado por 2 letras. Alguns elementos são formados o símbolo é formado por uma letra só, nesse caso tem que estar em maiúsculo. Então eu tenho aí o ouro e a prata, o astato e o alumínio são formados por 2 letras, cada um tem que ter uma maiúscula e outra minúscula. E eu tenho nitrogênio e urânio que são formados por uma letra só, então sempre tem que estar em maiúsculo o símbolo do elemento químico, tá? Que nada mais é do que as letras que representam
um material específico. Aí embaixo nós montamos aí uma palavra com o símbolo dos elementos. Então o que a gente fez? A gente pegou o nitrogênio, o astato e o alumínio para montar o nome da cidade do Natal. A gente costuma fazer isso em sala de aula para quebrar o gelo e para os alunos terem um contato divertido. A gente faz uma chuva de ideias, um brainstorm, onde todo mundo tenta ficar montando palavra com o símbolo dos elementos. Bom, nesse próximo slide, a gente tem aqui as cargas elétricas. A gente tem uma imagem com dois círculos com um sinal de positivo dentro, e a gente tem duas setas opostas, no mesmo sentido e opostas, indicando que eles estão se afastando. Ou seja, cargas positivas, elas sofrem repulsão. Abaixo a gente tem dois círculos com um sinal de negativo dentro e também com duas setas opostas, né? Dizendo que as cargas negativas também, quando se aproximam, uma afasta a outra. É como se você pegasse um ímã e virasse um com um polo contrário do outro e tentasse chegar junto, ele fica se repelindo. E embaixo da imagem a gente tem dois círculos, só que agora com uma carga positiva e outra carga negativa. Só que nesse caso as duas setas estão no mesmo sentido e na mesma direção, mostrando que essas cargas elas sofrem atração. Elas sofrem atração. Aqui a gente pode perceber que se eu pegar uma caneta, esse experimento todo mundo já fez, né, quando era criança, de pegar e tentar atritar um elemento. O que é isso? Quando a gente faz uma fricção e esfrega um elemento em outro, geralmente um ganha elétrons e o outro perde. Agora aqui a gente vai falar um pouco tem uma tabela falando lá, partícula, carga e valor, né? E na linha de baixo eu tenho próton, positiva e valor mais 1. Ou seja, o próton, que é uma partícula que forma um átomo, ele tem carga positiva, tá? Aqui essa mesma tabela, agora falando do elétron, a carga do elétron é negativa e tem valor menos 1. Agora o nêutron é uma partícula que não tem carga elétrica, tá? O valor é 0. Agora tem aqui um experimento onde quando a gente atrita um material no outro, geralmente um fica carregado positivamente e o outro negativamente. Como tem essa diferença de cargas, um atrai o outro, tá? Para exemplificar isso, eu trouxe uma caneta e fazer uma experiência simples, que é uma brincadeira que muitos fizeram quando era criança na escola, né? Pegam um papelzinho, corta ele bem pequenininho com a tesoura, mas bem pequeno mesmo, e pode atritar a tampa da caneta friccionando com uma certa força, tá? E aí você vai poder atrair os papéis para a caneta, ok? E você lembra que se ela não tiver atritado, ele não vai atrair mais os papéis, tá? Vamos lá para o próximo slide. Gente, agora nós vamos falar um pouco da massa relativa das partículas subatômicas. Pronto, agora aqui eu tenho nessa imagem 3 balanças. Numa delas, eu tenho em cima da balança um próton, tá? Que é um círculo, sinal de positivo dentro. Em outra balança, eu tenho lá sendo pesado, né, medido, um nêutron, é um círculo com um N dentro, representando o nêutron. E em outra balança, eu tenho um elétron, né, um círculo com sinal de negativo, supondo que a gente pudesse avaliar a quantidade de massa, né, medir. Né? A gente fala peso, mas é a quantidade de matéria. Então, vou lá, vamos supor que eu conseguisse colocar um próton em cima da balança, ele ia dar o valor 1. O nêutron também ia dar o valor 1. E o elétron? O elétron, ele dá o valor ele é 1836 vezes menor, a massa dele comparado ao do próton e do nêutron. Então, ele é insignificante. É a mesma coisa se você subir em cima de uma balança, ele indicar lá o seu peso e você arrancar um fio de cabelo, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a mesma coisa. Então, eu tenho aí embaixo uma fórmula, está escrito A, que é o número de massa, a quantidade de matéria, tá? É como se fosse o peso. É igual a P mais N. Então, P é a quantidade de prótons e N é a quantidade de nêutrons. Então, sempre em tudo quanto é tipo de átomo, para a gente saber o quanto de massa que ele tem, quantidade de matéria, a gente vai somar o número de cada uma dessas partículas que ele tem, os prótons e os nêutrons.
Agora eu tenho aqui um átomo de hidrogênio representado, tá? Eu tenho lá no núcleo, que é a parte central do átomo, um próton, tá? Ele tem um círculo, está com sinal positivo. E em volta dele tem um elétron, que é a outra partícula subatômica com carga elétrica negativa. Então esse é o átomo mais abundante do universo. E ele que é o combustível do Sol. Aqui eu já tenho o segundo elemento da tabela periódica, que é o hélio. Você pode ver que enquanto o hidrogênio tinha um, esse aqui ele tem 2 prótons, ou seja, lá no núcleo do átomo você pode ver que tem 2 círculos com sinal positivo e também no núcleo tem 2 círculos azuis, que são os 2 nêutrons. E essas partículas formam um núcleo e em volta delas num círculo eu tenho também 2 elétrons girando, tá? Nesse sistema planetário. Então esse aí é o átomo de hélio. Tá vendo a diferença com o hidrogênio? O hidrogênio só tinha um próton, esse aí já tem 2. Agora eu tenho o terceiro elemento químico da tabela periódica, o lítio. Pode ver que ele tem 4 nêutrons no núcleo e tem 3 prótons. E em volta girando ele tem 3 elétrons, tá? Então a órbita, né, dos elétrons em volta do núcleo está representada em elipse. Agora nesse slide, gente, a gente tem alguns exemplos de átomos, tá? O dos mais simples ele vai ficando um pouco mais complexo. Então, ó, tem o hidrogênio, o hélio, o lítio, e pode ver a quantidade de prótons, ó, ele vai subindo de um em um, ó, 1, 2, 3, 4. Então, de elementos simples, a gente vai tendo elementos com a massa cada vez maior. E você pode perceber também que nessa tabela tem a coluna da esquerda com o nome dos elementos químicos, eu tenho a coluna do meio com o número de prótons, e eu tenho a coluna da direita com o número de elétrons. Pode ver que sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Isso aí é uma característica importante, quando o átomo está no estado neutro. Então, se não falar nada, sempre o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Agora, esse número aí de prótons, gente, é um número que identifica o átomo. Então, é a mesma coisa, a gente tem um número que nos identifica, que é o RG, a identidade, é o registro geral. Então, cada um tem o seu, é um número que vai dizer, ó, esse número aqui é relativo àquela pessoa. Da mesma forma, o átomo, na hora que o átomo está lá andando, o átomo está lá, né, caminhando. Daqui a pouco ele vai, a polícia para o átomo e fala, revista aí, vai tomar um baculeiro. O que o átomo faz? Apresenta a identidade dele. O que está escrito na identidade dele? O número atômico. O que é isso? O número de prótons no núcleo. Cada um tem o seu. Então, se for o hidrogênio, vai estar escrito lá como se fosse o RG dele, 1. Se for o lítio, 3. Se for o nitrogênio, 7. Então, isso daí é o quê? O que identifica o átomo, é o número de prótons dele, que é como se fosse o RG ou a carteira de identidade. Aqui, ó, átomos eletricamente carregados. Então, o átomo, gente, ele pode perder ou ganhar elétrons, tá? Quando ele perde ou ganha elétrons, ele se transforma em um íon. Só que o átomo, gente, normalmente, ele não tem alteração no número de prótons, que é no núcleo. O núcleo está tão denso, tão firmemente agregado às partículas, lá, os prótons e os nêutrons, que você não consegue mexer no núcleo do átomo. Então, geralmente, as reações que ocorrem são relativas ao número de elétrons. Quando é reação no núcleo, é chamada de reação nuclear. Então, quando o átomo ele perde elétron, ele vira um cátion, tá? Então, o cátion fica com um sinal positivo. E quando um átomo ele ganha elétrons, ele vira um ânion. E aí ele fica com carga elétrica total negativa. Por que fica com carga elétrica negativa? Porque vai ter mais elétrons do que prótons. Não falei que o elétron tem carga negativa e o próton tem positivo? Ah, por que se ele perde elétron ele fica positivo? Ué, porque se ele perdeu elétrons ele vai ter mais prótons do que elétrons. Daí ele fica com carga positiva. Agora eu tenho lá um ânion hidrogênio. Lembra que eu falei? O ânion é um íon no qual o átomo ele ganhou elétrons. Pode ver aquele átomo de hidrogênio lá que eu falei. Ó, ele tem 2 elétrons e tem um próton. Então ele se tornou um íon chamado ânion, porque ele tem 2 cargas negativas e só tem uma positiva. Então no total ele ficou com mais carga negativa do que positiva. Aqui é a mesma coisa, o átomo de hidrogênio perdeu um elétron, ele virou um cátion. Então ele ficou com carga positiva e não ficou com carga negativa. Então ele está mais positivo do que negativo, tá? Por isso que ele tem esse sinal. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra P, né, que é o número de prótons, ou pela letra Z, tanto faz.
e corresponde à quantidade de prótons no interior do núcleo. Então eu coloquei aqui um recorte com as duas primeiras linhas da tabela periódica e eu coloquei também as colunas de 1 a 2 e de 13 a 18. Nesse recorte da tabela a gente pode ver que os elementos estão sendo encaixados, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então na primeira linha eu tenho o hidrogênio e depois eu tenho o hélio número 2. Depois eu tenho o lítio embaixo 3, o berílio 4, o boro 5, o carbono 6, tá vendo? Eles são encaixados assim de acordo com o número de prótons do núcleo. Então, sequencialmente, eles vão ser encaixados na tabela periódica. Esse é o critério fundamental de organização dos elementos na tabela. A quantidade de prótons no interior do núcleo. Vamos lá falar um pouco de massa atômica. Gente, a massa atômica já foi falado lá da balança, né, que é a soma dos prótons e os nêutrons e é representado pela letra A. Então eu tenho aquela fórmula, né, A é igual a Z mais N ou A é igual a P mais N, que é os números de prótons mais os números de nêutrons. À direita eu tenho aquele átomo de hélio que eu já falei para vocês, que tem 2 nêutrons e 2 prótons. Em volta, num círculo, eu tenho representado a eletrosfera com 2 elétrons. Então eu tenho ali embaixo, se eu for somar o número de prótons e os números de nêutrons, vai ser igual a 4. Então essa seria a massa, a quantidade de matéria que um átomo de hélio possui. Aqui a gente vai entrar um pouco na definição agora de elemento químico. O elemento químico é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Então, por exemplo, está representado aí na imagem em cima o átomo de ferro. O átomo de ferro, gente, ele possui 26 prótons, tá? Quando você junta vários átomos de ferro junto, ele vai formar o elemento químico ferro. Então, ó, eu tenho um átomo de ferro, ele é o átomo. Agora, quando eu junto vários átomos de ferro, eu vou ter o elemento químico ferro, tá? E eu tenho na imagem aí um ferro velho com vários discos de freio e calota, roda de caminhão, no caso. Mesma coisa, nesse slide embaixo eu tenho o alumínio. O alumínio ele tem 13 prótons. Se eu pegar só um alumínio, só uma partícula, ele vai ser o átomo. Agora, se eu juntar vários átomos de alumínio, eu vou ter o elemento químico alumínio, que é o que faz, por exemplo, a latinha de refrigerante. Agora, gente, eu tenho vou falar um pouco de níveis e subníveis de energia. Então, eu já falei que o átomo ele é formado por um núcleo, tem prótons e nêutrons, e em volta está a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons girando, tá? Então, aí eu tenho representado um quadradinho chamado de orbital. O orbital nada mais é do que a região que tem maior probabilidade de achar elétron, como se fosse a casa do elétron, onde ele fica, tá? Ali dentro da eletrosfera. Ele está girando, mas tem uma região ali. Mesma coisa você lá na sua casa. Se chegou da escola, tem um lugar que você prefere ficar, né? Você vai para o seu quarto, você vai lá dentro no sofá, cada um tem o seu cantinho. O elétron é a mesma coisa, é chamado de orbital. Aí eu tenho também o símbolo aqui parece que é número 1, mas é um número 1, só que o outro é ao contrário. Isso aí, na verdade, está querendo representar os elétrons, tá? E eles estão um normal e outro de ponta cabeça para mostrar que eles estão rodando um para um lado e outro para o outro, porque como eles sofrem repulsão, para eles ficarem próximos, eles têm que ter essa rotação contrária. E aqui eu tenho lá representado subníveis de energia, porque você está vendo que tem um núcleo ali, tá? Eu tenho um círculo que está escrito núcleo dentro, e depois eu tenho dois parênteses que estão representando as camadas da eletrosfera. Então eu tenho a camada 1, que também é chamada de camada K, e aí eu tenho um quadradinho dentro dessa camada, e depois eu tenho uma camada 2, também chamada de camada L. Gente, esse quadradinho aí dentro da camada K é chamado de subnível ou subcamada. Então é uma camada dentro da camada 1, é aquele lugarzinho que eu falei onde o elétron prefere ficar. Só que essas subcamadas existem 4 tipos, né? Ela pode ser a S, a P, a D e a F. Lembra que em cada orbital desse quadradinho aí só cabe 2 elétrons. Então o S vai caber 2, o P, como ele é formado de 3 quadradinhos, vai caber 6, o D ele cabe no máximo 10 e o F, que tem 7 quadradinhos, se cabe 2 em cada um, vai caber no máximo 14 elétrons. Aqui, gente, eu tenho a representação, você vê que tem uma imagem animada, tem o átomo de hélio lá e tem os elétrons em volta girando, tá? Que tem um núcleo lá com 2 prótons e 2 nêutrons. E aqui eu tenho a representação da eletrosfera com as letras e os números. Então, por exemplo, está escrito lá 1S1. Quando eu ver esse 1S1, eu não vou falar mais 1S1, eu vou falar a primeira camada da eletrosfera de um átomo, eu tenho o subnível S, que cabe no máximo 2, mas aí nesse caso está com 1 elétron.
tá? Então esse 1 maior aí na frente é a camada principal. O S é o subnível, tá? É aquela camada, subcamada. E o 1zinho lá, o expoente do S, é a quantidade de elétrons, ok? Aqui, gente, eu estou representando o núcleo, você pode ver o desenho aí, né? E eu tenho também a eletrosfera, que são onde ficam girando os elétrons. Você pode ver que o átomo ele pode até ter 7 camadas, tá? Olha o 7 aqui, ó. Ele pode até ter 7 camadas. E esse número 7, eles também podem ser representados por letras. Então a camada 7 também é chamada de camada Q. O número 6 é chamado de camada P. O 5, O, e assim por diante. Então, ó, na eletrosfera, gente, eu tenho as 7 camadas, só que dentro das camadas eu também tenho as subcamadas, são os subníveis. Ó, eu tenho o subnível P, eu tenho o subnível S, tá vendo? O subnível P cabe no máximo 6 elétrons, o S cabe no máximo 2. Ah, entendi, professor. Então os elétrons vão ficar dentro desses quadradinhos, que são os orbitais. Sim, vão ficar aí dentro. Ah, e eu vou encaixando eles? Sim. Como é que eu vou encaixando eles? Eu vou colocando os elétrons nas camadas de acordo com o gráfico, não é assim, eu preencho a camada 1, depois eu preencho a camada 2, terminei de preencher a camada 2 e 3 inteira, aí eu vou para 4? Não, não é por ordem de camada, é por ordem de energia. Por isso que a gente tem esse diagrama abaixo. Nesse diagrama, chamado diagrama de Linus-Pauling, a gente vai seguir essa seta vermelha de cima a baixo. E a gente vai seguindo isso daí, a gente consegue ver o que? Olha lá, nessa imagem aqui, ó. Se eu pegar lá, 1S2, eu comecei a seguir essa seta aqui para baixo, ó. Ele preencheu a primeira camada, o subnível S, eu coloquei 2 elétrons. Depois desse, vou seguir aqui, ó, essa linha, vou para baixo. Vou preencher a segunda camada. Ó, segunda camada, subnível S, coloco mais 2 elétrons. E assim eu vou seguindo, ó. Essa sequência aqui, vou indo para baixo e vou preenchendo todos os níveis e subníveis de energia até chegar na quantidade de elétrons do átomo, tá? Então lembra que o hidrogênio tem 1 elétron, o hélio tem 2, o lítio tem 3. Então é assim que nós vamos fazer. Aqui eu tenho lá um exemplo do hidrogênio. Eu tenho um núcleo lá, que é um círculo com barras diagonais dentro, representando o núcleo. E eu tenho um parênteses ali, com o número 1 em cima e o número 1 embaixo e o K em cima, mostrando aquela camada eletrônica, né? A camada de energia onde o elétron está. Como o hidrogênio ele só tem 1 elétron, eu vou representar lá dentro dessa camada, dentro do subnível S, lá esse elétron lá, vai ficar 1S1. Aqui, gente, vou falar um pouco agora sobre os elementos químicos. O hidrogênio. Hidrogênios quer dizer formador de água, tá? Então é daí que veio o nome dele. E o hidrogênio ele pega fogo muito rápido, então ele é o combustível do futuro, porque quando ele reage com o oxigênio, ele forma água, então não polui o ambiente. Por ele ser muito combustível, ele é usado em foguetes, só que uma vez eles colocaram ele para inflar o balão, só como ele pega fogo, deu um problema lá, foi Hindenburg, esse Zeppelin aí pegou fogo, tá? Aqui é o hélio. Depois que eles descobriram que o hidrogênio pegava fogo e que o hélio não, porque o hélio é um gás nobre inerte, eles começaram a encher balão com gás hélio, que daí não tem perigo de acontecer acidente. Então, ó, eu tenho lá a distribuição eletrônica do hélio, 1s2, né? Na primeira camada do subnível S eu tenho 2 elétrons. E eu tenho a imagem, gente, essa aqui que é interessante, ó, a imagem do padre, que ele encheu um monte de balão e foi fazer um voo. Só que ele teve um problema, acabou que se perdeu e só foi encontrado 3 meses depois, tá? Ele faleceu. O hélio é usado para encher aqueles balões de festa, principalmente esse metalizado, tá? Esse balão metálico aqui. Eles enchem o balão com hélio e é caro, geralmente um balão desse aqui é R$10. Ah, professor, não posso encher aquela bexiga comum de látex emborrachada? Pode, só que o problema é que se você chegar no outro dia ela vai vazar, porque aquela bexiga ela tem furinhos pequenininhos que o ar vai escapando. Aqui a gente vai falar um pouco do lítio. O lítio é muito usado em baterias e o nome dele, lítio, vem de litos, que se refere à pedra, tá? Então aí eu tenho a distribuição eletrônica dele, 1s2 e 2s1, tá? Você pode somar os expoentes lá do subnível S, você vai ver que ele tem 3 elétrons, que é a mesma quantidade de prótons. Aqui eu tenho o berílio, que é um elemento tóxico, ele é usado em reatores nucleares, ele forma a água maria e a esmeralda, né, que é essa pedra verde aí.
E você tem também, ele é usado em giroscópio, que é esse instrumento aí que é usado em aviação, que ele mostra a posição que o avião está. Então, por exemplo, você tem aí na imagem animada, esse giroscópio, você pode ver que independente de como ele gire esse material, sempre o que está lá dentro vai permanecer parado. Então isso é importante em aviação, porque ele vai dizer se o avião está mais pendendo para a direita, para a esquerda e tudo mais, tá? Então o berílio é usado para fabricar esse tipo de instrumento de navegação também. Aqui eu tenho o elemento químico boro. Ele é utilizado para fazer cerâmica e também usado em equipamentos esportivos como raquete de tênis. Tá vendo que ele tem 5 prótons e ele também tem 5 elétrons. Então a distribuição eletrônica dele, na primeira camada, subnível S, ele tem 2 elétrons, na segunda, também no subnível S, ele tem 2, e na segunda camada ele também tem um subnível P com 5. Somando os expoentes, a gente tem 5 elétrons. Aqui eu tenho o carbono, que ele tem 6 prótons, ele tem 6 prótons, tem 6 elétrons, e alguns elementos que ele forma, né, do cotidiano nosso. No caso, o lápis, né, e o diamante, que nem é tanto do nosso cotidiano assim, eu acho que eu nunca vi, né? Muitos se verem não sabe dizer se é realmente. Então, o carbono, dependendo da forma que ele se liga um ao outro, ele pode formar tanto o grafite do lápis como o diamante. E o carbono é importante também, porque quando ele se liga a outros elementos, a gente tem na imagem de cima aí, mostrando as siglas CHOMPS, que é o C, o H, o O, o N, o P e o S, se referindo aos seguintes elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos eles se ligam ao carbono para formar todos os tecidos, as células do nosso corpo. Aqui eu tenho o nitrogênio. Então eu tenho lá, ele tem 7 prótons, 7 elétrons, a distribuição eletrônica dele aí. E a característica do hidrogênio é que ele é formador de salitre. O salitre nada mais é do que um fertilizante, tá? E é usado também para fazer pólvora. Então você pode usar o salitre para fazer bombas, né? TNT, dinamite, esse tipo de coisa. E aí eu tenho uma imagem dele usando o nitrogênio líquido, tá? Que é usado para você congelar as coisas em uma temperatura extremamente baixa e assim você manter a qualidade desse material. Aqui eu tenho o oxigênio, tá? Ele é muito importante do ar que a gente respira. Então a gente obtém energia dos alimentos através da reação, que é uma queima, uma combustão que a gente faz. Da mesma forma que o motor do carro ele queima a gasolina, a gente queima lá a glicose, que é o açúcar que dá energia para a gente reage com o oxigênio, é uma oxidação, tá? Ele está queimando esse combustível da mesma forma que o carro queima a gasolina. Então a gente usa o oxigênio principalmente para o ar e também em processos de queima. Qualquer combustão tem que ter oxigênio, senão ela não funciona. Eu tenho uma imagem animada aí de um fósforo pegando fogo. Tá aí o indivíduo respirando ar, né, enchendo o peito de ar com as mãos para trás e um balãozinho escrito ar dentro, dizendo que ele está puxando. Aqui, gente, eu tenho a distribuição eletrônica do flúor. Tá vendo o número 9 lá dentro do símbolo, tem um símbolo F, está escrito flúor dentro. E o 9 está querendo se referir ao número de prótons, só que a gente sabe que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele tem 9 prótons, tem 9 elétrons. Então, está escrito lá, flúor vem do latim fluere, que quer dizer fluxo. E ele é um gás amarelo muito tóxico. E por fim, a gente tem aqui o sódio, tá? Que é o símbolo Na. Ele é o número 11 da tabela periódica, tem 11 prótons, 11 elétrons. Está aí a distribuição eletrônica dele. E esse nome vem do inglês soda e do latim natrium, por isso que é Na, né? Fala, professor, o sódio, o que tem a ver Na? Então vem do latim. Então ele forma a soda cáustica, que o pessoal usa para fazer sabão. Esse íon tem um papel fundamental nas células, tá? O sódio ele é muito importante para controlar a regulação osmótica, a quantidade de água dentro da célula, e ele forma o sal de cozinha que a gente tempera nos nossos alimentos. Valeu, gente. Até mais.